Fala, Mob, tudo bem com vocês? Rael aqui no comando. Hoje nós vamos continuar falando de uma das ações que eu tenho na minha carteira. Então, nós vamos continuar o episódio do zero aos 100 mil. Então, espero que você curte aí, compartilhe com as demais pessoas, se inscreva no canal para você ficar antenado aqui sobre ações e investimento. Então, aqui não é uma recomendação de compra, uma forma e um andamento educativo. Aqui nós vamos estar continuando falando aqui sobre a nossa carteira do zero aos 100 mil. Então aqui nós fizemos já um aporte de R$ 500. Então como que está a minha carteira em relação ao CDI? Ela está com 1% aqui em relação ao CDI, ela está com 100%, então 80% ela está com renda variável e 20% com renda fixa. Então, isso eu consegui fazer esse balanceamento. Então, isso não é recomendação, mas cada um utiliza a sua estratégia. Então, aqui, ó, vou falar aqui de algumas empresas que estão aqui na minha carteira. Então, renda fixa, eu estou 100% alocado no Tesouro Direto. E na renda variável, eu tenho ações e fundos imobiliários. Então, de ações, eu vou estar falando da Transmissora Paulista, a EZTEC. Então, antes da gente seguir para lá, se inscreva no canal, curta, compartilhe. Aqui eu vou estar falando alguns fatos, por que eu escolhi colocar essa empresa na minha carteira. Então, que eu vou falar de assuntos bem interessantes. Então, a EZTEC é uma transmissora de energia elétrica, ela está em 17 estados da federação. Então, aqui, por que eu escolhi investir? Ela está basicamente nos setores perenes. O que são setores perenes? São setores mais bem balanceados com relação ao mercado financeiro. São bancos, elétricas, setores alimentícios. Então eu escolhi essa empresa para estar na minha carteira. Então aqui, ó, uma coisa interessante que é a forte geração de caixa, dividendos, bem marketing, então é bem interessante. A empresa é uma empresa de crescimento, a rentabilidade, o investimento e o valuation. Então são algumas coisas aqui de negócio, umas coisas interessantes que eu resolvi aportar nessa carteira. Então aqui a gente vai estar continuando comentando aqui. Estou aqui na central de relacionamento com investidores, é uma coisa interessante, porque se você quiser investir na ação, basta você vir aqui na central de relacionamento aqui com investidores, pegar resultado, verificar aqui a empresa, fazer a sua análise. E é uma análise simples, não precisa fazer muita análise detalhada, não, porque aqui tem relatórios e tem vídeo falando mais da empresa. Então, essa é uma empresa que eu escolhi colocar na minha carteira. E eu vejo também a questão de setores perenes. A gente vai lá para o site da empresa aqui, é uma coisa bem tranquila, como que ela está se comportando em relação ao Corona Crash. Então, a empresa, independente do Corona Crash ou não, as pessoas não estão deixando, as cidades não deixam de consumir energia. Então, por isso que é um setor perene. Ela sofreu oscilação? Sofreu, a gente vai ver aqui, mas ela já voltou para um patamar. Por quê? Porque ela está alocado no setor perene. Então, uma coisa bem interessante aqui, ó, como a energia chega na sua casa. Então, ela passa pela transmissão, ela passa pela rede de distribuição, usina elétrica, até chegar na sua casa aqui, linha de transmissão. Então, aqui, ó, ela fala aqui que ela está em 17 estados, uma coisa interessante, que o único estado aqui do Sudeste que ela não está é Rio de Janeiro. Então, nos demais estados aqui, ó, ela está presente aqui nesses 17 estados da federação. Uma coisa bem interessante, porque ela está quase praticamente no Sudeste, onde tem o fator econômico, mas que eu acho também muito interessante também. Ela está envolvida nas demais cidades, até porque é a linha de transmissão, a rede de transmissão. Então agora a gente vai estar falando lá sobre alguns indicadores. Eu acho muito importante você fazer essa parte de análise da empresa, você identificar, saber os pontos fortes, pontos fracos, as análises SWOT, bem simples, força, ameaça, fraquezas e oportunidades. Então eu já fiz essa análise. E diante disso, eu também utilizei o método Bazin. Então aqui a gente vai estar falando para vocês o que é o método Bazin. O método Bazin fala que a empresa tem que dar lucro nos 5 últimos anos
e ela também tem que pagar 6%, acima de 6% de dividendo yield. Essa empresa encaixa nesse método. Então eu sigo esse método e, fazendo as minhas análises, eu aportei na minha carteira. Então aqui a gente vai estar falando aqui, ó, do valor dela, tá 21,66 o valor dela. Então ela teve uma variação positiva entre 17 e 23 reais. E quem estava bem alocado com a sua renda fixa pôde aproveitar essa baixa aqui. Então a gente já falou do dividendo yield, já teve uma variação de menos 5%. Eu acho também um ponto positivo, que é uma empresa muito boa. Então aqui, ó, o que é o setor perene? Aqui, ó, ela estava aqui em 2019, R$ 24. Teve Corona Crash aqui, ó. Logo nessa queda foi para R$ 17,22. Eu acho que foi essa, eu acredito que foi essa mínima aqui, ó, de R$ 17. Depois ela já voltou para o patamar de 21,66 centavos. Então aqui, isso é setores perenes. O que significa isso? Significa que mesmo com a crise ou não, ela está continuando aqui o preço das ações. E o dividendo continua pagando seus dividendos. Então, por quê? Porque ela está alocada nos setores perenes. Então, os indicadores aqui é o PL de 6, o EBIT de 6. Então, assim, é uma empresa de crescimento, uma empresa também que tem um PL bacana, uma empresa que paga bons dividendos. Então, é uma empresa que eu escolhi estar na minha carteira. Então, uma coisa mais interessante ainda é que, ó, se a empresa não tem lucro, ela não vai pagar dividendo. Nos últimos 5 anos aqui, ela vem pagando dividendo. Então, teve uma maior parte aqui que ela pagou de 18 e, consequentemente, isso aqui ela deu um atrativo aí para os seus investidores. Depois, o que ela fez? Em 2018 aqui, se reinvestindo. Por quê? Porque a empresa, você também tem que olhar isso no mercado. Se a empresa está pagando muito dividendo e não consegue investir nela mesmo, gerando um crescimento, a empresa que vai ter séria dificuldade de continuar crescendo, de continuar se expandindo ou continuar no mercado. Então, eu acho uma coisa bem interessante. Ela paga um dividendo atrativo, mas ela também faz o seu reinvestimento. Só em 2020, mesmo no Corona Crash, ela pagou 3 JCPs, que é juros sobre capital próprio, e dividendo aqui dia 6/7. Então é uma empresa bem interessante de você estar alocado na sua carteira aí. Ela teve também um desdobramento aqui de 1 para 4. É uma coisa interessante também. Aqui no canal eu tenho falando sobre esse assunto. Então se inscreva aqui, compartilhe, você vai entender melhor o que é esse desdobramento, porque eu venho falando de várias formas de você ganhar com ação, com desdobramento, com bonificação, com a baixa do mercado. Então existe várias formas de você lucrar, também com subscrição de ações. É uma coisa bem interessante aqui, ó, esse site aqui, que você pode ir lá para o oficial, onde que a gente estava vendo, e você pode fazer a sua própria análise da empresa, que vem falando aqui na sua contabilidade. Uma coisa, um fato bem interessante aqui. Qual o setor que ela está? Utilidade pública, atuação energia elétrica, o segmento de energia elétrica e transmissão. Então, uma coisa bem importante aqui, boa parte aqui do seu DRE, aqui não é uma recomendação de compra, mas você pode verificar aqui também, ó, os resultados delas, positivo, 19%, aqui o fluxo de caixa, a margem líquida, você consegue ver aqui bruta, EBITDA, EBIT e líquida. Então você consegue ver dos 10 anos, você consegue ver o máximo também. Uma coisa bem importante de você estar acompanhando aí as movimentações do mercado também, que eu falei sobre subscrição. Teve a subscrição aqui em 2016. Volta aqui para nossa carteira. A gente está aqui a gente tem nesse momento 5 ações da Transmissora Paulista. No próximo vídeo ou no próximo episódio a gente vai estar aportando mais nessa empresa. E uma empresa que está no setor PE. Então, pessoal, não esqueça de compartilhar, de se inscrever no canal, deixe o seu comentário se você investe nessa carteira e vamos à hashtag IZTEC, transmissora de energia elétrica. Valeu, pessoal, um forte abraço, até o próximo vídeo.